Cá estamos nós numa conversa para falar sobre aromaterapia, mais uma conversa com espiritualidade. Este é um tema que abrange muitas áreas e nós hoje decidimos juntar a aromaterapia para o stress. Falarmos um bocadinho de stress, não é? Com a Liliana, mais uma vez, Vieira, aqui a nossa aromaterapeuta de serviço. Ao longo desta conversa vamos dar dicas com os aromas, não é? Com os óleos essenciais que estão disponíveis no mercado e não só, e como se pode fazer, como se pode aproveitar um bocadinho a aromaterapia para reduzirmos um bocadinho o nosso stress. Eu também vou tentar ajudar, dar algumas pistas, algumas dicas de como é que podemos também lidar com o stress no nosso dia a dia. Liliana, desde já, muito obrigada mais uma vez por cederes este convite, este chamado para falarmos de aromaterapia. Então, conta lá coisas, tudo bem? Tudo bem, Dalila, olha, obrigada mais uma vez por estar esta partilha, não é? Temos esta partilha de transmissão toda deste conhecimento da aromaterapia e não só. Portanto, muito obrigada mesmo outra vez pelo convite que fizeste. Olha, é assim, há tanta coisa para falar, não é? Sobre o stress e como é que nós podemos controlar, né? Por cima pós-pandemia, ainda não acabou, claro, mas pronto, este processo todo que estamos a passar não é fácil, não é? Porque isto não é só questões de saúde que envolve, também a questão socioeconómica, tudo que envolve, não é? Todo nosso estado aqui na Terra e que muitas vezes não é nada fácil. E com o dia a dia. E que também, se me permites, não é? A própria situação pandémica fez com que muitos de nós elevássemos o nosso nível de stress para um ponto mais elevado, não é? Quem tem instrumento já e sabe lidar com as coisas, se calhar conseguiu mesmo assim contornar um bocadinho mais, mas a maior parte dos casos, e do que a gente vê no dia a dia, é que a maior parte dos casos é que houve muita gente que não soube lidar com o stress provocado de estar, por exemplo, em confinamento, ou muitas vezes o medo que muitas vezes agora as pessoas têm ao de voltar ao trabalho, às suas rotinas diárias, não é? E tudo isso provoca um elevado nível de stress. Mas, não te querendo interrompendo, já interrompendo, Liliana, dizias tu, e muito bem, não é? Enquadrando, que a questão da pandemia, portanto, também veio, se calhar, e tu deves ter a sensibilidade de perceber que houve mais gente a procurar provavelmente ajuda, não é? Também contigo. Sim. E as pessoas andam à procura de algo, sabes? Eu acho que ainda não é, pronto, ainda não sabem definir aquilo que querem muitas vezes, qual é a terapia mais assertiva para cada caso, mas andam à procura de algo, não é? E esse algo vai nos remeter também em a busca em alguma terapia, alguma ferramenta que nos ajude a tentarmos estarmos mais focados nossas ações, não é? No dia a dia e pronto, fazemos os nossos afazeres e que muitas vezes não é fácil porque vêm outros fatores externos, muitas vezes até estamos a tentar nos equilibrar, nós, não é? À procura de algo, mas vem algo do exterior, não é? Que seja familiar ou trabalho ou outra coisa qualquer, que vai, pronto, nos tirar do eixo, não é? É verdade. E realmente esse trabalho não é fácil, esse trabalho de... Sim. Agora, claro que no que diz respeito à aromaterapia é uma ferramenta fabulosa, porque ela vai atingir a nível do nosso cérebro, não é? Dar estímulo ao nosso cérebro através do olfato, não é? E claro que vamos receber toda a resposta naquele óleo ou daquele blend é essa energia, não é? Que estamos a inalar. E mais tarde vou falar contigo também sobre um blend que eu trago aqui para que nos pode ajudar no dia a dia, porque é um blend, é uma sinergia bastante equilibrante. Deixa-me só aproveitar essa dica que tu deste, porque isso interfere muito na questão da biologia, não é? E o stress tem uma biologia. E isto para explicar que a aromaterapia tem influência depois também nesta biologia do stress, que eu vou só, assim, muito rapidamente dizer mais ou menos o que é esta biologia do stress. Quando a pessoa se percebe que está numa situação que é, de certa forma, ameaçadora e que não consegue lidar,
normalmente ficamos frustrados, não é? Quando não conseguimos lidar bem com o nosso stress. O que é que acontece a nível biológico? O hipotálamo anterior produz uma excitação simpática no sistema nervoso autónomo, que é um sistema automático que controla, por exemplo, o nosso coração, os pulmões, os nossos vasos sanguíneos, o estômago, as glândulas. Por isso é que o stress depois nos influencia muito a nível cardíaco e a nível respiratório, não é? Nos faz respirar muito mais, e também, por exemplo, no aparelho digestivo, sobretudo no estômago e nos intestinos. Não é por acaso que muitas das pessoas que são estressadas, não é aquele termo que a gente ouve falar, têm problemas normalmente da parte gastrointestinal, sobretudo úlceras, muitas vezes, ou gastrites crónicas, e muitas vezes aquilo que a gente chama, não é? Quase do cólon irritável, do síndrome do cólon irritável, ou então ainda qualquer preocupação que possam ter mexe muito com os intestinos, com o fluxo normal do nosso intestino, e não é preciso entrar aqui em pormenores, não é? Desculpa lá, queria aproveitar esta dica para também quem nos... Muito bem, claro. Esta relação que é possível. E nesse aspecto a aromaterapia consegue ter ali e minimizar algumas coisas, não é? Ana, explica lá. Quer seja por inalação, como eu estava a dizer há bocado, não é? Por inalação, não é? Nós vamos inalar, o essencial são moléculas aromáticas, que ao inalarmos, não é? Elas vão diretamente ao nosso cérebro, ao nosso sistema límbico, que é o sistema límbico que está ligado às emoções, e vamos ter logo uma resposta de bem-estar, não é? Claro que tem que ser um óleo ou um blend, não é? Uma sinergia que esteja adequada a cada pessoa, não é? Nós também temos que ver qual é a pessoa que nós temos ali à nossa frente, para depois ver, portanto, uma toxicidade ou uma resposta que não seja mais adequada, não é? Diz-me lá um exemplo ou outro de um óleo essencial que as pessoas possam eventualmente procurar, de uma forma mais simples, se é que é possível fazer isso, e que possa ajudar a atenuar de alguma maneira sintomas de stress, às vezes quase próximos de um ataque de pânico, não é? Stress, falamos de ansiedade, falamos muitas vezes de ataque de pânicos também. Sim, lá está, temos que ver qual é a pessoa que nós temos à nossa frente, não é? Se é uma pessoa hipotensa ou hipertensa, não é? Claro que se for uma pessoa hipertensa não vamos dar um alecrim, não é? Porque vai estimular, o alecrim tem uma polaridade yang, ele vai dar um estímulo, ele é energizante. Então vamos pôr a pessoa ainda mais estressada, não é? Não vamos equilibrá-la, ela vai ficar com uma aceleração, não é? Muito mais elevada, muito mais rápida. Então o alecrim fora de questão, sobretudo para quem tem esse tipo de problemas, não é? Para hipertensos, não é? Para hipotensos já se pode recomendar, por exemplo, o ylang-ylang, que ele é muito recomendável para hipertensos, porque lá está, vai regular toda essa tensão arterial, vai nos dar um bem-estar, talvez até uma sensação realmente de relaxamento profundo, que tem a ver com a parte hormonal. O ylang-ylang, ele funciona também como um regulador hormonal, percebes? Ele é muito adequado também para a mulher, ele vai regular também o sistema reprodutor feminino, dá autoestima, dá aquela autoestima, e dá-nos o líbido. O ylang-ylang é muito também recomendado para a falta de líbido. Não é só até o nível, pronto, sexual, não estou a falar só nesse nível, mas também o líbido da vida. Portanto, é preciso, não é, para fazermos as nossas ações no dia-a-dia. Um blend que eu aqui recomendo, que acho que serve para todas as situações, porque realmente a composição dos três portanto, vai-nos ajudar a regular todo o nosso sistema, todo a nível sistémico mesmo. Por exemplo, a lavanda agostinifólia, não é? Que é uma lavanda que é relaxante, portanto, a função principal da lavanda agostinifólia é ser relaxante, sedativa, mas também não podemos só usar uma lavanda naqueles casos que as pessoas estão muito apáticas ou que estão sem vida, porque não vão tornar-se demasiado relaxadas, não é? E não vão ter aquele rasgo para a vida. Então, o que é que vamos procurar aí? Um cítrico, não é? Um cítrico, um limão ou uma laranja. Eu gosto muito da laranja porque dá-nos essa alegria para a vida.
O esse bergamota. rasgo. E o Ele é bergamota. muito Desculpa lá, associado. o O bergamota bergamota, que eu tanto gosto também pode ser usado nessa combinação? a bergamota é outro cítrico, não é? Que também é muito adequado ao nosso chakra do plexo solar, porque dá-nos esse rasgo, essa vontade de viver no fundo do poço, não é? Naquele limbo, muitas vezes nós queremos sair, mas não temos força, então a bergamota vai funcionar muito bem, porque nos vai tirar realmente desse limbo, não é? Vai-nos dar, é imediato, realmente é uma resposta muito, muito rápida. O bergamota, tem que ter cuidado pela fotossensibilidade que o bergamota tem, não é? Não expor ao sol, como já tinha falado no outro vídeo, porque ele é muito fotossensibilizante, provocando muitas vezes, quando há exposição solar, queimadura de segundo grau. Pode causar mesmo essa queimadura. Eu gostava de Agora, por exemplo, diz. Não, diz completa. Por isso é que eu gosto muito da laranja, embora também tenha que se ter cuidado tanto o sol, não tanto como a bergamota, mas a laranja também, por ser parte de ser um cítrico, ela vai buscar a nossa criança interior, não é? Por exemplo, também funciona muito bem no chakra cardíaco, porque tem a ver com o timo, não é? O timo é a glândula da felicidade. Por isso é que aos 14 anos de idade, a glândula da felicidade, o timo, vai ficando pequenino, não é? Porque vamos perdendo essa vontade, essa alegria, essa criancice, não é? Que temos dentro de nós. Sorrimos menos, não é? À medida que nós vamos envelhecendo, sorrimos menos, portanto, vamos resgatar essa criança interior. E a laranja dá-nos muito isso. Outro alecrim, por exemplo, no que diz respeito a esse blend que eu estou a falar, o alecrim, por ser uma polaridade yang, vai usar esse estímulo, essa força. Tem muito a ver com a circulação também, a força das pernas, por isso é que ele é muito adequado para as pernas, porque a circulação é o que nos faz mover, não é? As pernas fazem-nos mover. Quando há muita debilidade na nossa estrutura físico-esquelética, musculoesquelética, das nossas pernas, nós tornamos-nos fracos, não temos vontade de viver. Por isso é que o alecrim dá-nos esse impulso. Esse foco também, por isso é que é também muito adequado para a memória. Então, os três, esse blend vai fazer ali uma harmonia em todo o nosso sistema. E é uma boa resposta através do aromatizador, do difusor, não é? De aromas, ou através de uma massagem, porque realmente vai nos equilibrar esse blend. Usar sempre, e convém sempre lembrar que se deve usar os óleos, portanto, não de forma direta na pele, mas misturado com óleo neutro, não é? Eu acho isto importante referir sempre. Se for através da massagem, com óleo neutro, claro, com óleo à escolha, não é? O mais adequado, e depois, porque tem que ser, portanto, feito essa sinergia, tem que ser feita com uma, se for a nível de massagem, não, tem que ser feita por baixo de um óleo base, não é? E a aplicação desses três óleos, podemos fazer uma massagem, podemos também só inalar, podemos pôr no banho, por exemplo, com sal. O sal também, ele ajuda a que haja uma boa penetração também dos óleos essenciais na água, porque os óleos essenciais não se misturam na água, como já tinha dito, então tem que haver um vínculo de base. Neste caso é o sal, por exemplo, para a água, adequa-se muito bem o sal de mar morto, ou próprio sal, o sal de cozinha, o sal marinho, também pode ser adequado a essa terapia, juntamente com os óleos, misturar, pôr no banho na água, então vai fazer todo esse benefício. Uhum. Tudo isto eu gostava de lembrar que vai atuar a nível biológico, portanto, isto não há aqui, é como um remédio, portanto, nós temos que olhar sempre para a aromaterapia quase como um medicamento, não é? Porque às vezes não se pode tratar de uma forma tão leviana nem simples como muitas vezes a gente ouve aí por aí falar. Isto porquê?
porque está na moda usar os óleos essenciais, está um pouco na moda a aromaterapia para tratar isto, acolá, tal. Mas convém sempre lembrar que a aromaterapia, estamos a falar de plantas, e qualquer planta também é química, não é? Seja em aromaterapia, seja em florais, seja mesmo num chá. E eu digo isto porque às vezes há misturas de chás ou há chás que as pessoas tomam e que não são indicadas porque depois têm outros problemas de saúde associados. Mas aqui a questão que a Liliana estás a falar é que todos estes óleos vão atuar depois em questões que, por exemplo, tu falavas de um exemplo de um óleo que trabalha muito e vai ajudar no foco, a combinação com o outro da lavanda que vai trabalhar outra questão, e portanto a nível biológico isto vai ter sempre uma influência, não é? Porque ao penetrar na nossa pele ou respirarmos, nós nunca podemos esquecer de que estamos a lidar com um fator de... É como se tomássemos um medicamento, mas é um medicamento que não é tão químico, digamos assim, como os comprimidos que a gente compra numa farmácia, mas que é preciso ter um trato e um cuidado. Obviamente que o que a Liliana nos está sempre aqui a transmitir são as opções que podemos fazer eventualmente em casa, não é? Mas com estes cuidados sempre redobrados. O ideal sempre é, digo eu, procurar alguém especialista que saiba bem e encaminhar-nos bem, como é o caso da Liliana, não é? Diz uma coisa, em nível de stress, há algum óleo específico que possa, por exemplo, ajudar a prevenir esta questão do stress a aumentar? Porque, ok, nós estamos a falar dos casos em que as pessoas já têm um stress muito aumentado, então podem usar isto como recurso, não é? Mas há pessoas que às vezes não têm essa capacidade ou essa noção, porque não se conhecem ainda tão bem, perceber que o stress pode estar ali a gerar-se, não é? Não têm ainda autoconhecimento ou suficiente para perceber que aquela irritação já é um sinal e um sintoma de stress elevado. Muitas vezes acontece isto. Então, o que se pode fazer, ou se há algum óleo que pode eventualmente ajudar a prevenir que este nível de stress aumente? Simples, esta é a pergunta, resumindo e concluindo. Sim, portanto, recomendados quando há um nível de stress assim muito elevado é realmente a lavanda angustifólia, não é? Porque tem os elementos químicos que vão acalmar, vão sedar, não quer dizer que vão completamente a dormir, não é isso, mas vão te acalmar, vão dar aquela sensação de relaxamento, não é? Como eu estava a dizer, o ylang-ylang para os hipertensos funciona muito bem, porque vai baixar a tensão arterial. E então também posso utilizar o ylang-ylang, por exemplo, o neroli também, ele funciona muito bem para aquelas pessoas que se irritam com qualquer coisinha, sabes? Aquela sensação realmente de eu vou explodir porque eu não aguento mais isto. Então o neroli, porque nos dá essa sensação de calma e também trabalha, portanto, a sensação de que eu começo a gostar de mim, percebes? A autoestima também, como eu estava a dizer, mas não só aquela calma interior, aquela compreensão também com os outros, também com o mundo exterior. E o neroli também nos dá isso, percebes? Nas mulheres funciona muito bem porque da nossa parte hormonal está muitas vezes ao rubro e ele vai-nos dar essa sensação de calma, de relaxamento. Há uma regulação hormonal também, automaticamente ficamos mais calmos. E há outros óleos, claro, mas dependendo também da pessoa que nós temos à nossa frente, Dalila. Eu gostava de aproveitar a quem nos estiver a verificar aqui com esta dica de como é que pode fazer uma autoavaliação da sua reação ao stress. Se me permites, vou roubar aqui uns minutinhos rápidos. Então, vou sugerir que pense na última ocasião em que se sentiu moderadamente estressado. E isto pode ser um momento em que se tenha sentido muito estressado, ou outro que até provavelmente nem tenha afetado nada. E então, percebendo se reconhece algum destes sintomas que eu lhe vou dizer. Por exemplo, a nível psicológico.
esteve zangado, teve pensamentos ansiosos, apreensivos ou assustados ou preocupantes, se sentiu envergonhado ou embaraçado, se sentiu deprimido ou triste, se ficou com sentimento de culpa ou sentiu-se culpado ou ciumento, dependendo da situação, ou com alterações de humor, autoestima ou um valor mais baixo daquilo que é normal, por exemplo, ideias mais paranoicas, não é? Mais ruminantes, pensamentos mais ruminantes, ou imagens e pensamentos que são mais intrusivos, e às vezes até ter uma má imagem de si próprio. E isto, a nível psicológico, ajuda-nos muito, se olharmos para isto, a percebermos ao nível que está o nosso stress. Pois a nível de comportamento, e aqui muitas vezes é inconsciente, não é? Perceba se, por exemplo, tem um comportamento passivo ou um comportamento mais agressivo. E eu lembro-me que pode haver um comportamento passivo, mas que seja agressivo. Isto dava outra conversa. Se o seu nível de irritabilidade, entenda lá a que ponto é que está. Entenda em que ponto é que vai adiando sempre tarefas ou não, ou, por exemplo, aumentando o consumo de álcool ou de tabaco, por exemplo, não é? Ou do seu conforto alimentar, por exemplo, de comer mais chocolates, mais bolos, não é? Normalmente as mulheres têm muita tendência para compensar na comida o stress, ou nas compras a nível compulsivo, ou aqueles rituais, por exemplo, de verificação, olha, eu saio sempre de casa, mas eu fecho a porta de casa, mas eu tenho que voltar outra vez para verificar tudo, se está tudo fechado, não é? Ou voltar ao carro e verificar se está a porta fechada ou não. Portanto, tudo isto são sintomas que pode estar atento, nomeadamente a boa gestão ou a má gestão do tempo, que isto também é importante, porque isto também influencia muito no fator do stress e do aumento de stress, de não sabermos gerir o nosso tempo da melhor maneira. E, portanto, e outros ticos nervosos, entretanto, pronto. A nível fisiológico, há aqui também outras dicas que eu posso deixar já para fazer uma autoavaliação do stress, que é, por exemplo, as mãos suarem muito, a boca muito seca, constipações recorrentes, é verdade, e agora é que estamos numa fase de gripes mais, não é? Pelo menos no momento em que estamos a gravar este vídeo. Se sente falta de ar, se sente um aperto no peito, uma dor no peito, isto é ansiedade, é exagero e muitas vezes é confundido até com ataques cardíacos e não tem nada a ver, porque são completamente distintas estas sensações físicas. Às vezes a tontura, desmaios também podem estar ligados ao stress, dores no corpo, sobretudo nas costas, indigestões, diarreias, prisão de ventre também, irritações na pele ou alergias que possam surgir, o suor excessivo, até a própria asma é também sintoma. E, por exemplo, a mudança de peso rápida. A lista é muito exaustiva, só estou a dizer aqui assim um bom leque que possa ilustrar, de certa forma, aquilo que se pode ver em nós próprios, que são alterações que nós temos quando estamos sob stress. E muitas vezes, às vezes, não associamos a isso. E é bom estarmos atentos a isso. E, portanto, este vídeo é aqui um pouco complementar a parte da aromaterapia com esta questão, não é? Mas Liliana, o que é que se pode falar mais então em relação à aromaterapia e de que forma é que se pode intervir mais nesta questão do stress? Olha, e pronto, e ela atua muito bem, não é? E, nos níveis que eu já tinha referido, a nível da inalação, há uma resposta mais rápida, porque há um estímulo logo ao nosso cérebro, através dos receptores que estão lá no nosso sistema límbico. Portanto, há uma resposta mais rápida. Quando nós queremos uma situação de urgência, eu vou arrebentar, eu não aguento isto, então a inalação ela funciona muito bem. Não é? Claro que a nível da massagem, nós temos também ainda terapêutica da própria sensação, não é? Do quente da mão, todos os benefícios de uma massagem, não é? Toda a energia que é transmitida através do terapeuta e da pessoa que está a receber a massagem, também é muito importante, ela vai atuar muito bem também, a nível da massagem, mas a nível olfativo é uma resposta mais rápida, porque a inalação é uma resposta mais rápida. Por isso é que os difusores de aromas funcionam muito bem, porque as respostas são rápidas, até mesmo numa questão de ambiente de trabalho, não é? Nós que temos também muito no teletrabalho, o difusor de aromas com essa sinergia que eu referi,
com a lavanda, com a laranja e com o alecrim, vai dar ali durante todo o ambiente de trabalho, e as pessoas nem sequer estão a perceber que estão a inalar, não é? Porque através das moléculas aromáticas elas vão funcionar só pela inalação e vamos ter ali um bem-estar e muitas vezes nem nos apercebemos o porquê. E pronto, é uma questão ali também de se referir, porque podemos pôr um difusor tanto em casa, no trabalho, se pudermos, claro. Pronto, e a nível dos banhos também funcionam muito bem, não é? Por isso é que as próprias ervas, não é? Fazer uma infusão de ervas e tomar um banho de ervas também nos repõe a nível energético. Exato. Por isso é que os óleos também funcionam também tão bem, não é? Mas sempre os óleos misturando com o sal. O sal é um bom veículo para fazer banhos com os óleos essenciais. Uhum. Ou argilas também, não é? Mas as argilas muitas vezes sujam mais, portanto o sal realmente é um bom veículo para haver uma boa penetração de todos os benefícios dos óleos essenciais. Olha, por exemplo, a nível aqui mesmo do meu espaço, do meu gabinete, como eu já tinha dito, a moxa, fazer a moxa, não é? No nosso chakra esplênico, faz muito bem, porque o que é que vai fazer ao moxa? Vai haver ali uma estimulação circulatória no todo o nosso organismo. Muitas vezes nós estamos com os níveis de energia muito baixos, não é? E quando fazemos uma moxa, no nosso chakra esplênico, que são 3 dedos abaixo do umbigo, vai haver ali uma harmonia, não é? Feito colar com os devidos óleos e também posto por baixo um álcool, porque o álcool, juntamente com a moxa, não é? Porque a moxa é o fogo, é o calor, vai haver ali um benefício bioenergético muito grande. E há uma resposta assim, realmente a pessoa sente-se bem, sente-se relaxada, ao mesmo tempo sente-se ativa e é uma sensação de bem-estar muito grande. Liliana, também... sim. É que já estamos no finzinho do nosso tempo. Peço então que conclui lá o teu raciocínio. E como eu estava a dizer, a nível também de não só pôr como massagem, mas também a nível, como eu tinha referido no outro vídeo, pôr nos chakras, uma gotinha também, o próprio óleo essencial adequado ao chakra, não é? Porque eles têm vibrações, eles vão se adequar à vibração também daquele chakra, pela ansiedade também que o cliente está a sentir, tudo isso. Vai haver uma harmonia então a todos os níveis, não é? A nível sistémico. Liliana, muito obrigada. Estamos já com o tempo assim mesmo apertadinho para não nos alongarmos muito mais, mas isto obviamente voltarás com outros temas e se for preciso voltarmos a este tema também num outro vídeo. Desde já, o meu obrigada por teres acedido a mais a uma conversa com espiritualidade. Queria que tu dissesses, ou deixasses aqui claro, como é que as pessoas podem te encontrar se tiverem mais dúvidas ou se quiserem saber de ti e outras coisas sobre a aromaterapia. Olha, eu estou situada em Braga, não é? Na Rua de São Marcos, no número 110, primeiro andar. É fácil de encontrar, porque é mesmo no centro de população da cidade. Tenho as minhas páginas também, o Instituto Estética Livieira, e também tenho uma página paralelamente ao Instituto, que é @alquimista21, que são todos temas alquímicos, não só a aromaterapia, como outros temas também. E pronto, e através também dessas páginas e do Instagram também tenho o Relaxa 67. Muito obrigada, Liliana Vieira. É mais um vídeo sobre mais uma conversa sobre espiritualidade no caso. Voltamos a falar da aromaterapia e a dar aqui umas dicas sobre a questão do stress, que é muito importante e que gera toda a nossa vida. O stress faz parte também um pouco do nosso dia-a-dia, porque também nos move para a ação e a fazermos algumas coisas. Mas quando chega àquele ponto que é assim um bocadinho acima do normal, começa a ser altamente prejudicial, como eu já referi, ao coração, por exemplo, não é? E a outros níveis. Ficamos por aqui com esta Conversas com Espiritualidade. Até o próximo vídeo.